Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, as acusações de manipulação de John Textor, e ele avançou nessas graves acusações, dizendo ter provas e citando dois jogos em específicos que ele garante terem sido manipulados. Vamos falar sobre isso aqui. Antes, o ritual de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. E você vai, no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link, baixa o app do SofaScore, que é o melhor app de futebol, de estatística de futebol, de dados de futebol à sua disposição. Só clicar, baixar, porque é totalmente de graça para você. É o app que eu, Vitor Sérgio, uso para me preparar para os jogos, para gravar os vídeos aqui. Esse app também está à sua disposição e o que é melhor, sem pegadinha, totalmente de graça. Só clicar, primeiro comentário desse vídeo e baixar. Estou gravando esse vídeo na manhã de terça-feira, depois de, na segunda-feira, o John Textor ter avançado no que ele diz serem provas de que o futebol brasileiro foi manipulado e explicitamente e, no que ele garante ser comprovadamente manipulado nos dois últimos campeonatos brasileiros. O Textor ontem deu uma entrevista ao canal do Medeiros, e nessa entrevista, entre outros assuntos, ele falou um pouco sobre essa questão, e ele falou essa frase que eu coloquei nesse tweet aqui: esperem que temos evidências pesadas, 100% comprovadas, de que o Palmeiras vem tendo benefícios por manipulação de resultados há pelo menos 2 temporadas. Ele falou isso ao canal do Medeiros, na entrevista que ele deu, e aí começou aquele zum, aquele bafafá, e mais para a noite, no início da madrugada, o Textor foi ao site dele. Ele tem um site que é johntextor.org, e ele fez essa postagem aqui, 2023 Match Fix Update número 2. Tá? E é um texto que ele faz em inglês, e aí ele fala uma série de situações. Ele diz que ele diz que identificou especificamente manipulação de jogos, que mandou essas evidências para a justiça. Ele gostou que a comissão de esportes da Câmara, do Senado, criou um projeto lá, não é um projeto, criou uma investigação contra a corrupção no futebol, e ele fala uma série de situações. E aí, no texto, ele diz que não vai deixar que o que, segundo ele, tirou o título do Botafogo no ano passado, tire de novo o título do Botafogo no ano de 2024. Isso que ele diz. Mais para baixo, quando tem esse item aqui, What's Next, que é o que vem depois, ele cita as duas partidas que ele quis dizer, que é a partida que são essas imagens aqui em inglês, e que eu estou botando aqui embaixo a tradução em português, tá? Então vamos lá. A primeira é Palmeiras e Fortaleza em 2 de novembro de 2022. E aí na tradução fica assim, tá? Eu botei a tradução a partir da parte que ele cita a CBF ali, primeiro pontinho, tá? A CBF e as autoridades judiciais no Brasil recebeu, no caso ele botou a CBF, né? Então receberam notificação por 2 e-mails separados durante a tarde do dia 16 de maio de 2023, alertando tais autoridades sobre óbvia manipulação de jogo, que alterou o resultado do jogo acima. Palmeiras 4, Fortaleza 0. Alterando assim o resultado do próprio Brasileirão de 2022. Aí ele continua.
O jogo Palmeiras e Fortaleza de novembro de 22 foi, segundo grandes especialistas e segundo inteligência artificial, manipulado por pelo menos 4 jogadores do Fortaleza. Vários outros jogadores exibiram desvios anormais em situações-chave de marcação de gols, embora apenas 4 jogadores tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação de jogo. Deve ficar claro que as provas não estabelecem um motivo, nem sugerem que qualquer clube ou qualquer parte tenha sido responsável pela manipulação, para além dos jogadores específicos identificados. Ressalta-se que a falta de resposta da CBF e de outros certamente deveria ser considerado um fator contribuinte para a corrupção que viria no Brasileiro de 2023. A pergunta deve ser feita: será que o maior desempenho do primeiro turno, do primeiro tempo a tradução, mas é do primeiro turno, do campeonato na história do Brasil teria se tornado o maior colapso da história do futebol mundial se a CBF tivesse optado por agir com base em indícios claros de manipulação de jogos que no caso poderiam ser confirmados já em maio de 2023? Então, o Textor diz nesse texto que especialistas, imagino que ele deva estar falando daquela Gol, daquela empresa lá, e inteligência artificial identificaram que jogadores do Fortaleza tiveram comportamentos estranhos em momentos de situação de gols, 4 jogadores, e que eles mandaram isso para a CBF em maio de 23, a CBF não fez nada e que, no entendimento dele, continuaram com essa prática no Campeonato Brasileiro de 23 e que, segundo o texto, isso gerou o que ele bota entre aspas, ironicamente, o maior colapso da história do futebol mundial, que foi o Botafogo perdeu o título no segundo turno do ano passado para o Palmeiras, beleza? Essa é a primeira. Na segunda, é essa aqui que eu estou colocando, que é Palmeiras 5, São Paulo 0, de outubro de 2023, ok? E que foi uma espécie de arrancada do Palmeiras para voltar no Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso aqui é o que ele botou no site e aqui está a tradução do que ele escreveu. Palmeiras e São Paulo, 25 de outubro de 2023. Vitória do Palmeiras por 5-0, que foi o início de uma ultrapassagem aparentemente impossível e agora histórica de um time do Botafogo que acabara de estabelecer o recorde histórico de pontos ganhos no primeiro turno de um Brasileirão. Após 14 vitórias em 17 jogos disputados, esse jogo foi manipulado. O jogo Palmeiras e São Paulo de outubro de 2023 foi, segundo grandes especialistas e inteligência artificial, manipulado por pelo menos 5 jogadores são paulinos. Um total de 7 jogadores apresentaram desvios anormais em situações chaves de marcação de gols, embora apenas 5 jogadores tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação de jogo. Deve ficar claro que as provas não estabelecem o motivo da manipulação, nem sugerem que qualquer clube ou qualquer parte tenha sido responsável pela manipulação, para além dos jogadores específicos identificados. O relatório da correção de resultado de nível 2, que, após a conclusão do nível de corrupção de resultados 3, provaria a manipulação dos resultados do jogo no jogo Palmeiras e São Paulo acima... vou começar aqui de novo. O relatório de correção de resultados do nível 2, que, após a conclusão do nível de correção dos resultados 3, ou seja, dentro lá da métrica que o Textor está usando, foi feita essa identificação, depois foi feita uma espécie de uma avaliação mais rigorosa, e aí, no entendimento, isso provaria a manipulação de resultados de jogo Palmeiras e São Paulo acima, foi fornecido para ao STJD no final de 2023, embora o STJD tenha deixado clara sua decisão de não investigar mais. Os nomes dos indivíduos acusados foram e devem sempre ser
redigidos e não mostrados a um tribunal desportivo. Tais provas só devem ser apresentadas a procuradores e investigadores governamentais nomeados constitucionalmente. Não tenho a intenção de colocar esses indivíduos acusados em perigo antes de que possam agir para se defenderem e se protegerem. Ou seja, o que diz o texto? Ele diz que, de novo, grandes especialistas, que ele não disse quem são, e a inteligência artificial disseram que no jogo Palmeiras 5, São Paulo 0, 5 jogadores do São Paulo tiveram comportamento de manipuladores em momentos de gol do Palmeiras. E que isso foi apontado lá. E que, segundo ele, isso foi enviado ao STJD e o STJD decidiu não investigar no final de 2023. E ele diz que ele não mandou o nome desses jogadores, porque ele disse que o nome desses jogadores não vai ser falado no STJD, mas sim na Justiça Comum, para eles serem implicados criminalmente e também para eles terem direito a se defenderem criminalmente. Isso foi o que falou o John Textor. Vamos lá. O que eu penso disso tudo? Eu, enquanto jornalista, enquanto amante do futebol, enquanto cidadão, eu quero mais que qualquer corrupção no futebol seja investigada e punida. Isso é o que eu quero. Tem investigação no futebol? Eu acho que tem que ser investigado. Tem corrupção no futebol? Acho que tem que ser investigado e quem tiver envolvido nisso tem que ser punido. Isso é o que eu acho. Então, nesse sentido, eu acho que o Textor estar comprando essa briga, eu acho muito bom, porque ele parece estar muito convencido do que ele tem. E ele está, entre aspas, dobrando as apostas dele, né? Embora dessa vez ele tenha, por exemplo, não tenha falado sobre o tal do áudio de árbitro reclamando de propina que ele falou da outra vez. Dessa vez ele não falou nada. Mas ele diz ter o áudio de um árbitro de divisões inferiores reclamando de propina, que tem que ser investigado. Não tem nenhuma dúvida. Se ele tem, apresenta e tem que ser investigado. Ah, mas ele vai apresentar no tribunal criminal? Ok. Já está passando o tempo, né? Porque ele disse que da outra vez seria em 30 dias, ainda não foi. Mas eu, Vitor Sérgio, sou um cara que mais defendo que ele apresente tudo isso que ele tem falado, porque sou interessado. Agora, pelo que ele colocou no site, isso daqui não é prova. Isso daqui não é prova. Isso daí não faz nenhum tipo de prova que houve manipulação de resultado. Ele dizer que analisar a conduta de jogadores em momentos de marcação de gols do Palmeiras, que isso garante manipulação, enfim, pelo que ele escreveu aqui, eu acho que tenho dificuldade de entender isso aqui como prova. O que nisso daí tem a ver como prova? Então, quer dizer que a partir de agora, qualquer falha grave no momento de marcação de gol vai ser imputado como sendo uma manipulação? O que diz essa inteligência artificial? O que dizem esses especialistas? Vou repetir. Os especialistas apontaram que a expulsão do Adrielson, que é correta, vou repetir mais uma vez, vou falar sobre isso. Os especialistas do Textor reputam a expulsão do Adrielson no jogo Botafogo e Palmeiras como errada, e isso foi um dos lances ditos pelo
para gerar a revolta do John Textor. Eles reputam aquilo como errada e aquela decisão é correta. Tivemos neste fim de semana uma expulsão em situações semelhantes do Beraldo no jogo do PSG. O Beraldo foi expulso no jogo PSG e Olympique de Marseille em um lance muito parecido e com um agravante. O Beraldo faz a falta 5 passos à frente do meio-campo e mesmo assim ele foi expulso por chance clara e manifesta de gol. O lance é muito parecido com o lance do Rony. Então, assim, vou repetir. Os especialistas que o John Textor tem trabalhado, eles não são a prova de erro. Tanto é que reputam a expulsão do Adrielson como errada e ela foi correta. Repito e reafirmo e discuto com qualquer um. A expulsão do Adrielson foi correta. Então, isso daqui, no meu entendimento, ele não é prova, ele não é garantia de manipulação de resultado. Eu não duvido do Textor, eu defendo que o Textor apresente o que ele tem. O Textor provar o que ele tem falado vai ajudar a começar a limpar o futebol brasileiro, mas você dizer que isso daqui que ele colocou prova, essas duas situações que ele colocou provam manipulação, para mim, eu acho muito difícil você conseguir provar que isso aqui é manipulação. Acho muito difícil. Tem o áudio lá do árbitro de divisões inferiores, que até agora não apareceu, e que é algo, se tem esse áudio, é algo que tem que ser investigado, tem que ser punido. Mas o que isso sustenta algo que o Textor falou, que ele diz aqui no começo, que ele não vai deixar o time dele de novo correr o risco de perder um título em 2024 por manipulação de resultado. Então, assim, vamos aguardar o Textor de fato provar o que ele está falando. E no meu entendimento, isso aqui acho que não prova o que ele está falando. Você dizer que especialistas apontaram jogadores que se comportaram de maneira esquisita, prova a manipulação de resultado. Porque esse é um ponto, né? Ele diz que 4 do Fortaleza e 5 do São Paulo, que não há dúvida de que eles manipularam o resultado. Ou seja, ele está colocando 9 jogadores sobre certeza de serem vendidos. Isso é muito grave. E ele precisa provar isso. A partir desse momento, ele precisa provar isso. E eu não sei se é com isso que ele colocou no texto dele que ele vai conseguir provar. Logicamente, reações 1000. O Palmeiras já reagiu, entrou no STJD contra o Textor. O Fortaleza soltou nota oficial dizendo que vai tomar providências judiciais contra o John Textor. O São Paulo também se manifestou condenando o que disse o John Textor e dizendo também que vai tomar providências cabíveis. E, logicamente, agora a bola está com o John Textor em provar as coisas que ele está falando. O John Textor agora tem que provar as acusações que ele está falando. Se ele não conseguir provar, não tem outro caminho. Se ele conseguir provar, temos que levantar uma estátua para o John Textor na frente da CBF, que ele vai estar começando a limpar o futebol brasileiro. Agora, de novo, já falei nisso num vídeo aqui, só tem 2 caminhos. Ou o John Textor prova o que ele está falando e começa a limpar o futebol brasileiro, e seremos gratos para o resto da vida pelo John Textor sair dos Estados Unidos, comprar um clube no Brasil e começar a limpar o futebol brasileiro. Então, e vamos aplaudir o John Textor.
ou então o John Textor tem que ser punido severamente no futebol brasileiro. Porque o que ele está fazendo, ele é um caminho sem volta. Ele cruzou uma linha que não tem mais como ele dizer, não era bem isso, eu fui enganado, eu não fui bem compreendido. Não tem mais. Agora, a situação é essa. E eu quero que o John Textor prove o que ele está falando, porque se ele provar o que ele está falando, ele vai ajudar no futebol que eu trabalho. Eu ganho minha vida falando de futebol, envolvido com futebol. Então eu quero mais que ele prove. Se ele não provar, para mim está muito claro que ele tem que sofrer uma grave punição. Porque ele já envolveu 3 clubes, o Palmeiras sendo beneficiado em 2 títulos brasileiros, Fortaleza e São Paulo sendo prejudicados em 2 jogos por 9 jogadores, 4 do Fortaleza e 5 do São Paulo. Agora não tem mais como dizer que foi mal entendido. Agora não tem como mais dizer que não era bem assim. Agora, ou a gente começa a limpar o futebol brasileiro, com o Textor provando tudo que disse, ou a gente começa a ver o Textor ser punido severamente por não conseguir provar o que ele disse. Não tem muito o que fugir. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto é o like, se inscreve no canal, o sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo de WhatsApp e Telegram. Claro, você pode baixar o app do SofaScore, pode ter o melhor aplicativo de futebol do mercado à sua disposição, totalmente de graça, clicando no primeiro comentário fixado desse vídeo, só clicar no link e baixar totalmente de graça. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!